Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos fazer um pouquinho mais da nossa matéria de língua portuguesa, tá? Então eu vou pedir para vocês abrirem a apostila de vocês na página 34. Ó. Nós vamos falar um pouquinho de crônica, tá? Sobre crônica. Momento da produção escrita. Crônica, conhecendo o gênero. A crônica é um texto elaborado a partir de fatos do cotidiano, assuntos comuns do dia a dia, que mostra uma forma pessoal de compreender o que acontece no cotidiano das pessoas. Não existe uma regra, mas geralmente é humorística ou crítica. O texto da crônica geralmente apresenta uma linguagem simples e espontânea, parecida com a linguagem do cotidiano. Para sua produção, lembre-se dos seguintes pontos. Como a crônica é um texto narrativo, deve ter começo, situação inicial, meio, que é o desenvolvimento, e o fim, que é o desfecho. Procure apresentar um assunto com um tom levemente humorístico. A linguagem deve ser simples, próxima da linguagem do cotidiano. Lembre-se de que o narrador não participará da história da sua crônica, ou seja, ele será um narrador observador. Existem duas formas básicas de se narrar uma história. Narrador-personagem, aquele que conta a história e que participa dela, portanto, escrito em primeira pessoa, eu ou nós. E narrador-observador, aquele que apenas conta a história e não participa dela, portanto, escrito em terceira pessoa, ele, ela ou ele e elas. Em sua crônica, o narrador será observador e você decidirá se usará o discurso direto, com diálogos indicados com travessão, ou discurso indireto, relatando as falas dos personagens, como vimos na unidade anterior. Planejando a escrita. Para escrever seu texto, pense em um acontecimento ou fato curioso ocorrido em um dia de sua vida ou da vida de outra pessoa. Para inspirar sua escrita, observe as imagens a seguir. Elas podem ajudá-lo a criar uma bela história. Escrevendo e revisando. Inicie sua produção organizando as ideias e fazendo um rascunho do seu texto. Observe se a sua crônica apresenta as seguintes condições. Apresenta um fato ou um acontecimento do cotidiano. É um texto com começo, meio e fim. A linguagem é simples e própria do cotidiano. Depois de elaborado o rascunho, leia seu texto novamente e troque-o com um colega para que um possa ler o texto do outro. Depois das sugestões de correção de seu professor, escreva a versão final do texto. Então, como vocês não estão na escola, pessoal, vocês vão mostrar isso aqui para o papai, para a mamãe ou para o irmão mais velho. Aí eles vão ler, tá? E vão dar sugestões para vocês fazerem a correção do texto final. Momento da oralidade, mostra de crônicas. Depois de fazer os ajustes orientados pelo professor e produzir a versão final de sua crônica, você, seus colegas de sala e seu professor organizarão uma mostra desses textos na biblioteca da escola. No dia da exposição, estejam prontos para receber os visitantes e para explicar a eles o que é uma crônica, sobre o que cada um escreveu e de onde veio a inspiração. Então, pessoal, aqui atrás, ó, nós estávamos lendo, né, para observar, né, as gravuras a seguir. As figuras são essas daqui, tá vendo? Ó? Essa figura e essa. Então, dá para observar e contar uma história, ou dessa figura ou desta, né, sobre uma história do cotidiano dessas pessoas. Então, aqui, como nós não estamos na escola, essa amostra nós vamos fazer quando nós voltarmos, vocês vão guardar, né, esse texto de vocês, para quando nós voltarmos para a escola, nós possamos fazer essa exposição lá, tá bom? Página 36. Agora é sua vez, ó, essa página aqui. Elaborando um caderno de perguntas. Vamos interagir com os colegas de maneira diferente. Você já ouviu falar dos cadernos de perguntas e de respostas? Eram cadernos que as crianças e adolescentes costumavam criar antigamente
Nele, no início de cada página, eram feitas perguntas para conhecer melhor os colegas. Antigamente, esse caderno de perguntas e de respostas servia para aproximar as crianças, os jovens e os adolescentes. Trata-se de uma brincadeira que tem por objetivo conhecer detalhes e curiosidades da vida de alguém próximo e querido. Então, aqui embaixo, ó, tem a seguinte frase, ó. Como elaborar o seu caderno de perguntas? Siga os passos indicados a seguir para construir o seu caderno de perguntas. Um caderno de perguntas e respostas serve para proporcionar um momento saudável de interação e de conhecimento do outro. Trata-se de uma oportunidade de conhecer aqueles que estão ao redor e de perceber as preferências de cada um no dia a dia. 1. Faça uma abertura no seu caderno de perguntas colocando os seguintes dizeres. Quero conhecer você. Como é seu dia a dia? Você pode ilustrar essa abertura? 2. Em cada página, escreva uma pergunta e enumere as linhas para que cada colega responda em um número. 3. As perguntas podem ser as seguintes. A. Qual é o seu nome completo? B. Você tem irmãos? Quantos? C. Qual é a sua cor preferida? D. Você pratica esportes? Qual é o seu esporte predileto? E. Você gosta de ouvir música? De qual estilo? F. O que você costuma fazer nas horas de folga da escola? G. Você ajuda os adultos de sua casa nas atividades diárias? H. Onde e a que horas você gosta de fazer as suas tarefas? I. Você gosta de brincar? Qual é a sua brincadeira preferida? Letra J. Você gosta de viajar? Já fez alguma viagem inesquecível? 4. Se desejar, acrescente outras perguntas, lembrando-se sempre de ter respeito e consideração pelos colegas. 5. Você pode utilizar um caderno velho que ainda tem algumas folhas em branco. Também pode fazer seu caderno de perguntas utilizando folhas de sulfite ou de papel ao maço, grampeando-as juntas. Aproveite essa atividade para conhecer um pouco mais seus colegas de sala. Então, pessoal, isso aqui é uma atividade para vocês fazerem em casa, tá? Ó, vocês vão ler aqui direitinho como é para fazer, tá? Como vocês não estão em casa, vocês vão fazer esse caderninho com os familiares. Então, vocês vão fazer perguntas e entregar o caderninho. Pode ser para o papai, para a mamãe, para o irmão, para um primo, um amiguinho, um vizinho, entendeu? Que esteja por perto. E depois que estiver pronto, vocês podem bater algumas fotos e mandar para ver se ficou bom as perguntas de vocês, tá bom? E quando vocês voltarem para a escola, nós vamos levar esse caderninho para que vocês possam também apresentar para os coleguinhas de sala e trocarem, né, essa experiência de perguntas aí, tá bom? Então, como vocês têm prova hoje também, essa videoaula é curtinha, tá? Vai ser só essas páginas de língua portuguesa para vocês fazerem esse caderninho de perguntas, tá? E vocês elaborarem uma crônica usando essas gravuras aqui, tá bom? Vocês podem usar essa ou esta e fazer uma crônica sobre essa gravura. Vamos contar a história, né? Vocês podem olhar, observar aqui o que está acontecendo no dia a dia dessas pessoas ou dessas aqui e fazer a crônica de vocês, tá bom? Depois de pronta, vocês podem mandar foto para mim, tá? Nessa aula é só, tá? Tchau, tchau. Até a próxima aula.